Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, boa noite. Quantos estão felizes com Jesus? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, pode ficar sentado mesmo, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Nós vamos... Não é casamento não, mas nós vamos falar um pouco sobre casamento nessa noite. Quem é casado vai ser abençoado, quem não é casado vai ser abençoado também. E antes de começar a ler a palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta. O seu casamento é uma bênção? Amém? Se fosse para escolher solteiro ou casado, qual que você escolheria? Diz a Bíblia que quem encontrou uma mulher achou um tesouro, né, irmãos? Tem que aguentar isso ainda, né? Eita glória! Olha o que o amor faz. Boa noite aos irmãos que estão em casa. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Verso 9: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, nos edifique pelo poder da tua palavra, que possamos receber aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Venha mudar a nossa história, transformar o nosso coração, nos edificar, Senhor, conforme o poder do Senhor, que habita na tua santa palavra. Nós pedimos ao Senhor graça, sabedoria, para que venhamos conseguir transmitir aquilo que está no teu coração. É isso que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se você olhar especificamente no livro de João, você vai observar alguns milagres de Jesus. Jesus manifestando alguns milagres. Ele, na verdade, inicia o seu ministério fazendo este milagre que nós acabamos de ler, transformando água em vinho. O primeiro milagre de Jesus foi esse, em um casamento. E vários outros momentos do ministério de Jesus, Jesus faz milagres com alguns propósitos, intuitos. O que? Quais?
Jesus faz milagre para trazer uma mensagem ao coração das pessoas que estavam ali ao seu redor. Em João capítulo 4, Jesus ele vai pedir água àquela mulher, mas na verdade, quem queria dar água era ele. Ele pede a água, mas ele queria dar a água viva àquela mulher. Em João capítulo 5, ele cura o paralítico num dia de sábado. Mas por que ele fez isso? Para depois ministrar ao coração das pessoas que ele era o Senhor do sábado. Em João capítulo 6, ele multiplica os pães, né? Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Com qual intuito? De falar, pregar, dizer: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Em João capítulo 11, Jesus faz o milagre da ressurreição de Lázaro. Para que ele faz esse milagre? Para afirmar: eu sou a ressurreição e a vida. Todo milagre que Jesus faz, propriamente nesse livro do Evangelho de João, ele faz com o intuito de ministrar algo, de trazer um ensinamento ao coração dos seus discípulos, dos seus ouvintes, das multidões que o seguiam. Quando ele enche o barco de Pedro, ele faz aquele milagre ali no barco de Pedro, onde Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Jesus chega na manhã e diz a ele: lança a sua direita, e ali ele pegou muito peixe. Jesus faz um convite. Qual o convite de Jesus? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, os milagres de Jesus têm um propósito. Qual o propósito? Mostrar o seu poder, e em cima do seu poder, ele prega a palavra, ele anuncia a palavra, porque todo milagre de Jesus é acompanhado também de um propósito, é acompanhado também de um sinal, e esse sinal é anunciar o evangelho ao coração dos seus ouvintes. Nós estamos diante de um texto onde Jesus, ele dá início ao seu ministério. Ele transforma água em vinho. E qual é o propósito de Jesus iniciar o seu ministério? Num casamento. Isso aqui é importante nós meditarmos. Por que Jesus não começou o seu ministério ressuscitando pessoas? Por que Jesus não começou o seu ministério curando os doentes? Por que Jesus não começou o seu ministério anunciando o evangelho para grandes multidões, pregando o sermão da montanha? Mas diz a Bíblia que ele inicia o seu ministério num casamento. Há algumas razões por que ele faz isso. E a razão número 1 é redimir a imagem da família que foi perdida no Éden. Lembra quando Adão e Eva, eles comeram do fruto? E Jesus vai até eles e faz a pergunta: Adão, você pecou, Adão? Qual é a resposta de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ali começou o problema na família. Ali começou a discórdia já. Quando você dentro de casa recebeu uma acusação dessa, fica tranquilo. A Eva já recebeu isso lá atrás. Já foi acusada lá atrás. Só que a imagem da família, ela é caída pelo pecado da desobediência. Só que por que Jesus inicia o seu ministério fazendo um milagre justamente no casamento? Ele está redimindo, ele está trazendo de volta a imagem que família é uma bênção de Deus, que casamento é uma bênção de Deus, que ser casado, irmãos, é uma maravilha. Gênesis 2:24, a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, a sua disjuntora, a sua auxiliadora, uma mulher idônea, uma mulher sábia, que edifica, que está ali auxiliando, abençoando o seu lar. Casamento é uma bênção.
Jesus, ele inicia o seu ministério num casamento. E ele traz esse milagre num casamento, para trazer aos nossos corações que a instituição do casamento foi Deus que fez, foi Deus que instituiu, foi Deus que chamou a sua família. E é tão interessante, eu lendo sobre esse assunto, Jesus inicia a história da humanidade com um casamento, e ele vai terminar a história da humanidade também com um casamento. Ele inicia lá no jardim do Éden, Adão e Eva, um casamento. E Apocalipse capítulo 19 diz que ele vai encerrar a história da humanidade, vindo buscar a sua noiva. Aleluia! Ele vem buscar a sua noiva, e assim sacramentar a história da humanidade. Por isso que a igreja do Senhor, ela é a noiva do Cordeiro, que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo, para juntos morarmos no céu. Hebreus 13:4, a Bíblia vai dizer: sejam honrados, dignos, respeitados entre todos os matrimônios. Ou seja, o matrimônio do casamento foi feito por Deus, foi instituído por Deus, e essa instituição precisa ser honrada, precisa ser respeitada. E muitos de nós temos desvalorizado esta instituição, a sociedade tem desvalorizado essa instituição, com muitas palavras da seguinte forma: você pode casar, se não der certo, separa. Mentira! O casamento é um só, que o Senhor nos chama para viver ao lado da pessoa que Ele escolheu, para que aí juntos nós possamos glorificar o nome dEle, na santa instituição do casamento. E outro motivo que Ele faz o milagre no casamento, é que Ele está presente no casamento. Jesus está presente no casamento. É uma santa instituição. Deus institui o casamento, e o casamento é uma bênção. Vamos lá para o verso 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Para a gente entender aqui, irmãos, como que era esse casamento, a gente precisa entender um pouquinho da história judaica. Como é que é o casamento hoje? A gente conhece a pessoa e ora um tempo com ela, e depois de um tempo de oração, né, o casamento cristão, né? Depois de um tempo de oração, de preparo, a gente se marca uma data, né, pai? Marca a data, vai lá e casa no civil, e depois na igreja, consolidando, né, esse culto de adoração a Deus. Quando nós decidimos casar, há um preparo. Só que lá em Israel, nesses tempos, era diferente o casamento. O que acontece? Se eu conhecesse a Natália, tivesse afim dela, a minha família ia lá conhecer a família da Natália, e ali as duas famílias assinavam um contrato, dizendo assim: daqui um tempo nós vamos nos casar. Ele vai para a casa dele novamente, e ele vai voltar para buscar a Natália. Então o que acontecia? Depois de um ano mais ou menos, depois da família ter assinado aquele contrato, eu juntava a minha família e ia para a casa da noiva, buscá-la para eternamente ficar comigo. Vocês estão entendendo? Por isso que Mateus 25 diz que as noivas, as virgens, representando a noiva, estavam aguardando a vinda do noivo. Só que o texto diz: e tardando o noivo,
as lamparinas começaram a se apagar. Vocês lembram desse texto? Uma alusão também ao casamento. Eles voltavam depois de um ano, e ali, depois desse tempo de preparo, cada um na sua casa, eles celebravam uma festa. E essa festa poderia durar até uma semana. Pensa numa festa durando uma semana. Uma semana de festividade, de todo mundo comendo, bebendo, dançando. E a noiva e o noivo eram tratados como reis. Ele era rei e ela era rainha daquela festa. Todo mundo era o centro das atenções, né? Só que aí vai dizer, irmãos, que essa festa começou. Essa festa deu-se início. E a Bíblia aqui, ela vai nos dizer que Maria, mãe de Jesus, estava presente nessa festa. E o verso 2 vai nos apresentar que Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Coisa importante aqui, irmãos, é nós trazemos isso aos nossos corações e esses ensinamentos para as nossas vidas. Maria havia sido convidada, ela estava na festa, mas João é bem claro dizer que Jesus também estava na festa. Irmãos, algo importante, e a gente ouve isso tanto, em tantas vezes que nós ministramos sobre casamento. Jesus foi o convidado principal dessa festa. Sabe o que a gente faz hoje? No casamento, a gente pensa nos detalhes. A gente pensa no vestido, a gente pensa no terno, a gente pensa nas flores, a gente pensa na recepção, a gente pensa o que a gente vai fazer de enfeite, a gente pensa quem que vai ser o padrinho, quem que vai ser a madrinha, quem que vai ser o padrinho no civil, quem que vai ser a madrinha no civil. A gente pensa quais as músicas que nós vamos tocar no casamento. A gente pensa quem vai celebrar a cerimônia. A gente pensa como e aonde a gente vai morar. A gente pensa se eu tenho um bom salário e o meu noivo também tem um bom salário, para juntos podermos ter uma família digna. A gente prepara se a gente já tem um carro, e há de quem vai falar que assim, eu não caso sem ter um carro, ou uma moto, pelo menos um veículo, né? Tem gente que tem esse pensamento. A gente faz tantos planos, mas esquece do principal, Jesus. A gente faz planos de tudo. Seu casamento pode ser lindo, pode ser bonito, pode chamar a orquestra de não sei de onde para tocar, pode chamar o pastor mais conceituado de família para pregar, pode fazer tudo. Se a presença de Deus não estiver no seu casamento, não tem sentido o seu casamento. Porque um dia é muito pouco perto da eternidade que você vai passar perto da sua esposa. E quem é poderoso para te suster segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? É Jesus. No sábado, onde está todo mundo te abraçando, te aplaudindo, te beijando, falando que seu casamento é uma bênção, é fácil. Mas quando cai na segunda-feira e o gás acaba, e na hora que a conta de luz chega, e na hora que o problema bate na porta da sua casa, quem é poderoso para sustentar você é só a presença de Deus, só Jesus. Sabe por que muitas pessoas pensam em tudo no casamento, e o casamento vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser aplaudido, vai ser o casamento, vai ser aquele casamento, mas esquecem de convidar Jesus, esquecem de ter Jesus como principal convidado. Irmãos, eu vou te dizer, casamento é uma bênção, mas tem provas. Casamento tem lutas, casamento tem dificuldade, e eu não estou aqui denegrindo a imagem do casamento não, porque se Jesus estiver presente, tudo, você vai surfar nas ondas, vai passar por cima dela e vai falar assim, cheguei do outro lado, porque Jesus foi comigo. Só que Jesus precisa estar presente. E eu te pergunto, Jesus é o convidado principal do seu casamento? Provérbios 17, olha o que esse texto diz, não precisa abrir.
é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Irmãos, tem gente que mora num lugar simples, mas é cheio de paz, da unção de Deus. Tem gente que está morando num palácio e os marido e a esposa não conversam, nem sequer trocam palavras, passam semanas e semanas sem conversar. O que adianta ter carro do ano? O que adianta ter uma casa boa? O que adianta ser bem sucedido? O que adianta seu filho estar estudando no melhor colégio? O que adianta você ser bem sucedido financeiramente se dentro do seu lar, que é lá que começa a igreja, não tem paz, não tem a presença de Deus, não tem a alegria verdadeira do Espírito Santo? Não adianta nada. Então é melhor nós termos um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, numa casa onde há banquete e há muitas brigas. Jesus foi o convidado desse casamento. Só que o fato de Jesus estar no casamento não quer dizer que nós não vamos passar momentos difíceis, não vamos passar momentos de tribulação. Olha a parte, o versículo 3 comigo. Diz assim: tendo acabado o vinho. Irmãos, presta atenção. Mesmo o vinho acabado, mesmo com a presença de Deus, a presença de Jesus naquele casamento, não impediu contratempos acontecerem, não impediu de imprevistos acontecerem, situações difíceis acontecerem. Irmãos, você é um cristão, amém? Você não está naquela estufa de salgado da padaria, não, irmão. Aquela estufa de salgado, você está lá blindado, né? A mosca vem, bate no vidro e cai. Está blindado. O casamento e o ser cristão não quer dizer que você não está isento de problemas, de pessoas quererem vir tirar a sua paz, tribulações acontecerem na sua casa. Mesmo Jesus estando presente, o vinho acabou. Mesmo Jesus estando presente, a alegria se foi. O vinho aqui representa a alegria, onde muitos casamentos já perderam essa alegria, a alegria de viver, a alegria de estar em família, a alegria de sentar na mesa e conversar em paz, e de orar juntos, e de compartilhar a palavra de Deus, em viver momentos em família. Perdemos isso, porque a alegria se foi. Mas o fato de eu ter Jesus, de eu ter a presença de Deus, da presença de Deus, não me isenta dos problemas e das adversidades dentro de um casamento. Jesus estava presente, mas o vinho acabou. O problema chegou, a alegria se foi, a situação difícil bateu na porta daquela casa naquele dia. E acabar o vinho num casamento naquela época era uma vergonha, irmãos. Aquela família ia ser escorraçada, né? Todo mundo ia falar mal daquela família, ia ser uma vergonha para aquela família. Mas olha o que acontece. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, aqui eu quero trazer algo para os nossos corações. Quem que traz a notícia para Jesus? Irmãos, vocês estão aí? Quem que trouxe a notícia para Jesus? A mãe de Jesus. As mulheres têm um senso de percepção fenomenal. Ela conseguiu detectar. Eu não sei como é que foi que chegou até ela, ou ela viu. Aqui o autor, ele não entra nos detalhes, mas só sei que a Maria, ela nota, ela percebe, ela conseguiu detectar que o casamento ia dar uma balançada, a vergonha ia chegar. E ela vai comunicar a Jesus, porque ela percebeu, ela tem um senso de percepção grande. E isso só acontece com as mulheres, né, irmãos? O senso de percepção. Qual o terno que você vai? E eu, para mim, o preto com a gravata preta e a camisa branca, de boa.
as mulheres têm um senso de percepção. Qual o vestido? Para mim, tiver de branco, é tudo vestido. Qual o coque de cabelo? Para mim, se fizer aquele coque assim, já está perfeito. E qual maquiagem? Para mim, quanto menos, melhor. Sabe o que acontece? As mulheres observam os detalhes. Elas veem os detalhes. E Maria aqui, ela está nesse lugar de uma mulher que consegue perceber que aquele casamento ia fracassar. Que aquele casamento seria uma vergonha. Só que nota, irmãos, que ela percebe e leva até... Ela percebe e leva até quem? Ao contrário de muitas mulheres que percebe e sai falando. Percebe o problema, fala para a vizinha, fala para a amiga, fala em roda onde está todo mundo que não é confiável. Aí vai lá e mete o pau, meu casamento está isso, meu casamento está aquilo, meu casamento está aquilo outro. Irmãos, você está falando para todo mundo, você só não fala para Jesus. Você conseguiu detectar o problema? Conseguiu ver o problema? Percebeu que há um problema na sua casa? Você precisa aprender a orar. Precisa aprender a comunicar com Cristo Jesus. Só que tem muitas mulheres faladeiras, como Pedro diz, fofoqueira, que não aguenta segurar nenhum problema de dentro de casa. Irmãos, se aconteceu algo, em nome de Jesus no seu casamento, que o seu marido seja guardado da sua língua. Vai para a oração e fala para a pessoa certa que ele tem poder de transformar, ele tem poder de mudar a história da sua casa, da sua vida. Observe que Maria, ela conseguiu detectar, discernir que havia um problema. Ela foi até Jesus. Fale para ele. Os problemas na nossa casa não devem ser motivo de murmuração, mas deve ser motivo de intercessão. Quando o problema bate na porta da sua casa, você murmura ou intercede? Quando as coisas difíceis acontecem na sua casa, você está reclamando ou está orando? Irmãos, essa mulher, ela tem esse senso e ela vai levar a Jesus. Os nossos dramas familiares precisam ser colocados aos pés daquele que tem poder para resolver a nossa história. E muitas das vezes não é isso que a gente faz. Percebemos o problema, temos a dificuldade e mesmo assim temos deixado Jesus de lado. Agora olha o verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tem muita gente que fala que Jesus foi rude aqui com Maria, né? Foi grosso. Mulher, o que tenho eu contigo? Entre aspas, algumas pessoas vão pensar que Jesus estava sendo duro com Maria. Mas quando Jesus está pendurado no madeiro, nesse mesmo evangelho, em João capítulo 19, versículo 26, Jesus vai chamar ela também de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele encomenda João para ser o filho e ela, mãe dele. Ou seja, Jesus chamava, né? Ele tinha esse costume de chamar mulher. Quando ele olha para Maria Madalena no jardim do sepulcro, ele também chama Maria Madalena assim, mulher. Ou seja, era um costume da época chamar as pessoas assim, as mulheres, mulher. E Jesus aqui, ele não está sendo rude, grosso. Ele só está dizendo assim, ó: ainda não é chegada a minha hora. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Que ele sabe a hora que o Pai vai fazer o milagre. Ele está dizendo assim: ainda não é um momento, calma. Eu sei o momento, eu sei o segundo, eu sei o minuto certo que meu Pai vai entrar na história. Irmãos, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Tem dia, tem hora, tem um minuto certo para o milagre acontecer na sua vida.
tem o milagre tem hora certa, datada por Deus, para acontecer na sua casa, na sua vida. Tem a hora certa. Por isso que Jesus está falando, ainda não está na hora, vai chegar. Tem o dia e a hora certa. Sabedores que Deus está no controle de tudo. Aí olha o verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos... Irmãos, isso aqui é importante também. Porque todo milagre de Jesus vem acompanhado de algo, o quê? Obediência. Agora ela está dizendo para eles assim, ó, ele pode fazer o milagre, ele vai fazer o milagre, ele vai ser no tempo dele, mas obedeça. Faz tudo o que ele vos disser. Ele está trazendo, essa mulher está trazendo para eles assim, ó, pensa que para acontecer algo, vocês precisam primeiro obedecer. Irmãos, antes do milagre precisa haver obediência da nossa parte. Deus falava isso muito comigo hoje à tarde, quando eu estava estudando essa palavra, porque muitas pessoas, elas querem um milagre financeiro, mas não querem quebrar o cartão de crédito. Elas querem um milagre financeiro, mas não querem se organizar financeiramente. Elas querem um milagre financeiro, mas não querem parar de gastar. Ela está orando à toa, porque não obedece, não se organiza. Se você quer um milagre na sua vida, você precisa se organizar para esse milagre acontecer. Eu e você precisamos nos organizar para que esse milagre aconteça nas nossas vidas. O que Jesus está dizendo? O que essa mulher está dizendo? Faça tudo o que ele vos disser, ou seja, obedeça. Cumpra em obediência, ande em obediência, que o milagre acontece. O milagre, irmãos, é só consequência da nossa obediência. Lembra de Pedro? O que Pedro estava fazendo? Pescando. Não aconteceu nada. Jesus chega e fala: lança à direita. Ah, Jesus, a gente trabalhou a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele está falando assim: eu não preciso te obedecer, porque eu sou pescador nato, sou pescador desde jovem, sei o que eu estou fazendo, mas eu vou obedecer a tua palavra. Quando ele obedece a palavra, 2 barcos foram cheios de peixe. Por quê? Obediência. Irmãos, quer um milagre no seu casamento? Você precisa colocar algumas coisas em prática. Você precisa dar uma passeada lá em Efésios 5:22. Maridos, mulheres, sede submissas. Maridos, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Nós queremos, irmãos, que o grande problema dos casamentos hoje é que eu quero que a Natália faça algo que eu não estou proporcionando ela. Irmãos, entenda, lá tem 2 recomendações para os maridos e para as mulheres. Para as mulheres ela fala assim: sede submissa aos vossos maridos. Para os homens: maridos, ame a vossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, para os homens é muito mais difícil morrer pela esposa do que para as mulheres obedecer. Só que existe um problema no casamento, que está uma disputa, cada um puxando do lado. Você não me obedece, eu também não entrego. Você não me obedece, eu também não faço. Você não me obedece, eu também não... Irmãos, começa a se entregar, começa a fazer, começa a dar o braço a torcer, começa a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, começa a honrar a sua esposa, começa a levar um presente para ela, amém, irmãs? Amém. Só 2 pessoas querem esse presente. Graças a Deus. Começa a fazer algo, e a Bíblia nos instrui, irmãos, a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E enquanto a gente ficar dando desculpas, o milagre não acontece no seu casamento. Mas se você resolver obedecer a palavra tem poder de mudar a história da sua casa e do seu casamento. Irmãos, tem muitas instruções bíblicas dentro de um casamento, dentro da Bíblia para um casamento. Você só precisa obedecer. Provérbio 31 vai falar como que a mulher sábia lá, a mulher virtuosa,
Dá uma passada lá, leia. Irmãos, só que o grande problema é que a gente troca as responsabilidades. Minha mulher está assim, é porque eu estou assim. Eu estou assim porque minha mulher está assim. Eu estou fazendo isso porque a minha mulher... Irmãos, não. Não troque a sua responsabilidade. Jesus está prestes a fazer um milagre. Mas a mulher está dizendo assim, Maria está dizendo, faça tudo o que ele vos disser. Ou seja, obedeça. Tem muita gente pagando preço pelo fato da desobediência. O preço do pecado é caro, é alto. A conta chega. Irmãos, talvez o pecado não é como a Energisa que chega todo mês, não. Irmãos, mas vocês já viram quando você fica um tempão sem passar e ler a conta, quando faz a soma, quando chega? É alto preço. E o pecado, quando chega, ele vem para desvastar, ele vem para quebrar, ele vem para destruir. É alto preço. Olha o verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas, e eles encheram totalmente. Irmãos, agora, como que Jesus vai fazer o milagre? Pedindo água. O que a gente está precisando? Vinho. O que Jesus está pedindo? Água. Jesus usa um meio totalmente diferente do qual nós estamos acostumados ou preparados. A gente acha que o milagre vai acontecer, que Jesus vai pingar um pouquinho de vinho em cada e aquele vinho vai surgir. E não, Jesus mandou pôr água dentro das talhas. Mas a gente não está esperando vinho? Que negócio é esse de água? Irmão, pode ter certeza. Obedeça o que Jesus está mandando, faça o que Ele está dizendo, cumpra o que Ele está pedindo, e o resto é com Ele. Você não fica questionando que vai dar certo, não vai, eu vou colocar água, não vai dar certo. Se você obedecer, você pode ter certeza que Ele se encarrega do resto. Olha o verso de número 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, bem que o sabiam os serventes que a haviam tirado em água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, depois que o milagre aconteceu, Jesus falou assim: leva ao mestre-sala para ele provar desse milagre. Ele vai beber, e eles falaram assim: manda trazer o noivo. Quando o noivo chega, fala assim: todo mundo serve o bom vinho primeiro, porque depois que está todo mundo embriagado, chapado, ninguém vai querer saber de gosto de vinho mais. O negócio é só embriagar. Só que o que está acontecendo? Esse homem, ao acontecer esse imprevisto, Jesus faz o milagre, e o milagre que Jesus fez, guardou o bom vinho para o final. Jesus estava com o melhor vinho até o final. Irmãos, tudo que Jesus faz é melhor. Pastor, está demorando demais, meu casamento vai virar uma vergonha, meu Deus, não tem jeito mais. Se Jesus chegar a 45 do segundo tempo, pode ter certeza, o jogo vira. Vocês lembram do PSG do Barcelona? Ninguém jamais acreditava que aquele jogo ia virar. Virou. 6-1. Nunca mais esqueço. O jogo mais emocionante que eu assisti na minha vida. Quando a gente acha que ia acabar, ia chegar ao fim, Jesus chegou. Ele está guardando o bom vinho até o final. Sabe o que é uma mensagem aqui para nossas vidas nessa noite? Se Jesus chegar, você pode ter se dado por vencido, ter levantado bandeira branca, falado assim: não tem jeito. Se Jesus chegou, a história da sua casa, da sua família, dos seus filhos, de tudo que você tem, será mudado, porque Jesus não perde batalha. Ele é o Jeová que não perde batalha, e se Ele chegar, a sua história vai mudar. Se Ele fizer um milagre acontecer na sua casa,
na sua vida, você pode ter certeza que o bom vinho Ele está guardando para fazer no final. Agora olha o verso 11. Com esse gesto, Jesus iniciou os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por que Jesus então faz esses milagres? Mostrar que o casamento é uma bênção de Deus e que, independente do momento que o casamento está vivendo, ele pode ser restaurado. Você recebe essa palavra? Eu estou aqui para te dizer nessa noite que, independente do momento que o seu casamento esteja vivenciando, Jesus, se estiver presente, Ele pode virar o jogo, Ele pode fazer a água transformar em vinho, Ele pode mudar a história da sua casa, do seu casamento, para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Ele faz o milagre no casamento para mostrar para nós que tem chance, tem jeito. Não se entregue, não se renda. Número 2, ali Ele manifesta a sua glória. Ou seja, com o milagre no casamento, Jesus manifestou a sua glória. Ou seja, todo sinal que Jesus fez é para o poder do seu nome, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Não é para você bater no peito e falar assim: agora eu estou com um casamento restaurado, agora eu estou com a minha família abençoada. Não, a glória precisa ser dele, porque ele que fez, ele que realizou, ele que transformou, ele que operou o milagre, ele que agiu, e a glória precisa ser dele. E o 3 é que os discípulos vão crer nele. Irmãos, depois desse milagre, os discípulos vão crer em Jesus. Talvez com o milagre que Deus vai fazer na sua casa, muitas pessoas que estão ao seu redor vão crer em Jesus. O milagre que Jesus vai fazer em você, no seu casamento, na sua vida, muitas pessoas vão crer nele. Aí, se você acompanhar o outro versículo, olha o versículo 13. Isso aqui é bem forte, irmãos. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E também, feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui as coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Irmãos, Jesus inicia o milagre num casamento. E agora ele sai do casamento, vai para Jerusalém e entra no templo e destrói tudo. Quebra tudo. E eu meditando nessas duas passagens aqui, e me causou um conflito muito grande. Trouxe um despertamento muito grande no meu coração. Por quê, irmãos? Que trouxe um despertamento no meu coração. Jesus, no casamento, ele usa de misericórdia. Dentro do templo, ele usa de juízo. Ele usa de justiça. Nem parece que é a mesma pessoa. Nem parece que é o mesmo. Jesus aqui está no casamento se alegrando, transformando água em vinho, fazendo milagres, se alegrando com a vitória daqueles irmãos. Quando ele chega no templo, o negócio estava tudo fora do lugar. O que Jesus faz? Destrói tudo, quebra tudo e fala assim: a casa do meu pai não é para esse tipo de coisa. Parece que é um Jesus aqui e um Jesus ali, diferente. Jesus diferente. Por que ele inicia o seu ministério? Para depois, ele faz o milagre lá nesse casamento e depois ele vai para o templo. Para mostrar para mim e para você que a igreja começa dentro da nossa casa. E uma casa desajustada faz uma igreja desajustada. Mulher que não aprendeu a obediência, a submissão, quer mandar no pastor na igreja. Aí a gente tem problema aqui dentro da igreja. Aí quer dar ordem na gente.
tem que aprender dentro de casa. Marido que não aprendeu a honrar ninguém, a honrar os filhos, a esposa, aqui na igreja a gente tem problema, porque não é educado com ninguém, não é gentil com ninguém, não ajuda ninguém. Aí o que acontece? Acho que todo mundo deve ser tratado assim. Errado. Primeiro ele faz um milagre no casamento, depois ele entra no templo, para mostrar que primeiro Deus quer ver ajuste na nossa casa, e depois ele vem corrigir as coisas no templo. E isso começa dentro do nosso lar. Se nós tivermos famílias ajustadas, se nós tivermos cristãos ajustados, casamentos ajustados, pessoas ajustadas, você pode ter certeza, a igreja também será ajustada. Tudo vai glorificar o nome do Senhor. Primeiro ele vai redimir o casamento, depois ele vai mexer com algo que é religioso, porque o casamento é uma instituição religiosa. Primeiro Jesus faz lá, depois ele faz aqui. Se você quer viver o milagre aqui sem antes viver na sua casa, está errado a ordem. Primeiro o milagre acontece na sua casa, depois aqui. E a gente acha que a igreja é o lugar dos milagres. O lugar dos milagres é a nossa casa, é onde ele inicia os milagres. Aqui é um complemento. Aqui é um lugar que você se une ao seu irmão, congrega, ajuda em oração, está orando um pelo outro. Mas se você faz essas coisas aqui, não faz na sua casa, está errado também. Nós precisamos, irmãos, aprender com os ensinamentos de Jesus. O que você e eu precisamos é obedecer às suas ordens e andar nos seus caminhos. Guarde, casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção de Deus. O problema é seu se você escolheu errado e foi desobediente, mas casamento é uma bênção. E se escolheu errado ainda dá tempo, fala com Jesus como é que você faz, que Ele vai te instruir. Ele vai te dar paciência, vai te dar sabedoria, vai te dar direcionamento. Jovens que estão preparando para casar, casamento é uma bênção, mas cuidado, se prepare, faz o que é certo agora, obedeça agora, prepare agora, e o seu casamento será uma bênção também. Quem sabe nessa noite você está precisando de um milagre, e o milagre que você precisa no seu casamento é que talvez o vinho acabou, a alegria acabou, tudo foi embora, e Jesus está falando para mim, para você assim: eu preciso estar presente, mas você também precisa me obedecer. Fique de pé no seu lugar. Não importa como esteja o seu casamento, não importa qual a luta e a dificuldade que talvez você esteja enfrentando, se levante, comunique a Jesus, fale para Ele, Ele vai te dar a instrução certa, Ele vai te dar o caminho certo. Talvez é perdão, perdoe. Talvez é dar o braço a torcer, dê o braço a torcer. Talvez é ser mais educado, seja mais educado. E o que nós precisamos como igreja é estarmos ajustados. E a presença de Jesus em nossas vidas, em nossos casamentos, em nossas casas, em nossas vidas. Em nome de Jesus teremos uma igreja ajustada, uma igreja que vive para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero orar com você. Você que pode, dê a mão a alguém da sua família, pertinho aí, se estiver junto, dê a mão a esse irmão da sua família, da sua casa, e ore com ele agora. Abençoe esse irmão em oração, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer por essa palavra nessa noite. Eu sei que não estamos celebrando nenhum casamento, mas também nós sabemos que a igreja verdadeira está na nossa casa. E uma igreja ajustada, uma casa ajustada, é uma igreja abençoada.
Eu oro, Pai, para que o poder da Tua palavra seja gerado no coração de cada irmão, cada irmã nessa noite. Faz o milagre do Senhor. Deus, gera, Senhor, o milagre do Senhor em nossos corações, em nossas vidas. Que a nossa casa, Pai, possa viver o milagre do Senhor. Que a nossa família possa viver o milagre do Senhor. O Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa nos capacitar a termos famílias, Pai, abençoadas por Ti para a glória do Teu nome. Pai, no nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Senhor, cada casamento aqui seja guardado por Ti. Sabemos que esta é a instituição do Senhor. Dignos entre todos os matrimônios seja o casamento. Pai, eu oro pedindo ao Senhor, abençoe as casas, abençoe as famílias, abençoe os nossos casamentos, os nossos filhos. Senhor, e nos ajuda, Pai, a glorificar o Teu nome. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. É isso que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, aplauda o nome do Senhor.